Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a liquidez das convicções, a gente seria fiel a quê? Fiel a quê? É a pergunta que vem do nosso assunto anterior. Nós precisamos ser fiéis àquilo que Jesus falou. E ele disse que tem um encontro conosco. E ele vai falar isso através da Bíblia, através da palavra de Deus. E a gente vai então ler no livro do Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Querido, hoje em dia o diálogo ele se tornou alguma coisa totalmente imprópria. Porque todas as vezes que nós nos reunimos para conversar e nós estamos junto com as pessoas, qualquer assunto que você propõe, todos são doutores. Porque eles pesquisaram na internet. E é interessante que o algoritmo ele vai nos alimentar daquilo que nós estamos tentando nos certificar. Então, quando eu faço uma consulta na internet a respeito de terra plana, a partir da primeira consulta que eu faço, eu sou alimentado de todos os artigos e de todas as propostas defendendo aquela teoria. E eu então eu passo a ter uma convicção de que aquilo é verdade. E eu me bloqueei, eu me fechei para outra possibilidade. Qualquer pessoa que pensa diferente, ele é burro, ou ele não estudou, ou ele não sabe formalizar o seu pensamento, porque eu estou certo que aquilo que eu defendo está correto. Até a próxima certeza. Tem certezas hoje que duram dias, algumas duram anos, mas todas as certezas são instáveis. E aí, o Tiago ele vai fazer uma proposta para nós, para que a gente receba a palavra de Deus com mansidão. Mansidão é fruto do Espírito. E por que ele propõe a mansidão? A mansidão não é essa mansidão que a gente imagina, daquela pessoa pacífica, calma, tranquila. Não é isso não. A mansidão proposta como fruto do Espírito é a mansidão que você vai poder observar no cavalo selvagem que depois de algumas tentativas ele foi domado. Então, a partir de algum momento ele recebe arreio e freio. Não é de cara, não é na primeira vez, não é na primeira tentativa, mas pela insistência daquele que precisa daquele animal para poder utilizá-lo no trabalho ou no lazer, alguém vai ter paciência com ele para domá-lo. Então ele foi amansado. Ele continua sendo um cavalo, ele continua tendo a força que ele tem, ele continua sendo quem ele é. Essencialmente, ele não muda, mas ele foi amansado. E a Bíblia quer dizer para mim e para você que chegou um momento na nossa vida em que a possibilidade de que as nossas convicções elas sejam tão líquidas e tão incertas e tão inseguras que a gente não queira mais acreditar em nada. E aí a gente poderia traduzir isso, como o Tiago está dizendo, tirando de nós toda a imundícia. Imundícia vem de mundo. Mundo, imundícia. A forma de pensar do mundo é uma forma antagônica a Deus. É simplesmente entender isso. Eu poderia descrever mundo como um monte de pecados horrorosos. Poderíamos sim. Mas não quer dizer que aquela pessoa que não se envolveu em nenhum dos vícios,
ela esteja numa condição melhor do que aquele que está envolvido nos vícios. Porque a imundícia é qualquer coisa que possa entrar na minha mente, entrar na minha vida, entrar no meu pensamento, formar as minhas convicções, me afastando de Deus, me tirando o olhar de Deus, me tirando a possibilidade de encontrar Deus, tirando de mim a possibilidade de ser de Deus. Isso é imundícia. E hoje a internet, então, ela vem com essa característica de moldar o meu pensamento e as minhas convicções. Uma coisa tão boa, uma coisa tão boa. Eu sou da época em que a gente, para fazer uma pesquisa escolar, a gente tinha que encontrar uma biblioteca que tivesse uma enciclopédia tal, e ela lá com 20 volumes, eu teria que encontrar entre os 20 volumes a pesquisa que eu estava fazendo. Hoje em dia eu entro na internet e em segundos eu tenho N opções sobre aquilo que eu estou procurando. O que eu preciso ter zelo? Eu preciso ter zelo para que aquilo que não está sendo informado a mim esteja então poluindo, trazendo como imundícia alguma coisa que vai fazer com que eu não seja praticante da palavra de Deus. E o Tiago ele vai dizer, você que ouve a palavra de Deus, receba com mansidão. Você precisa ser amansado, como eu um dia precisei ser amansado. Porque a gente é bombardeado com teorias filosóficas, teorias científicas, de toda sorte. E Deus vai ficando cada dia mais distante, mais ausente, por causa dos conhecimentos que nós adquirimos. Então chega um momento que nós estamos tão certos daquelas coisas que nós defendemos, que Deus se torna alguém, a hora que der eu te escuto, a hora que der eu dou atenção para o Senhor. Eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Se você pensa assim, é preciso ser amansado. É preciso ser amansado. Tenha esse olhar piedoso sobre você. Porque o amor de Deus, ele é derramado sobre a humanidade de uma maneira maravilhosa. Mas para perceber o amor de Deus, é preciso abrir mão de muitas convicções. É preciso abrir mão de muitos saberes. Nós vivemos numa geração em que nem diálogo é possível mais entre as pessoas. Entre as pessoas. Aquela coisa da minha época, que você sabia como uma pessoa era, que você definia o caráter da pessoa olhando nos olhos, isso não é possível mais. As pessoas hoje só conversam a partir de um aplicativo de celular. Ainda que elas estejam numa mesma mesa no restaurante, elas estarão conversando não olhando nos olhos. Elas estarão conversando olhando numa tela de um smartphone. Se as pessoas hoje se relacionam assim, como é que seria hoje, então, o melhor relacionamento com Deus? Como é que seria o melhor relacionamento com alguém que não tem smartphone? É preciso que a gente faça uma revisão desse nosso conceito. Por quê? A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. A Bíblia, declarando sobre si mesmo, ela diz, ela é fiel e verdadeira. É digna de toda a aceitação. Mas eu só posso ter essa convicção experimentando. Experimentando. Um exemplo antigo. Alguém está descascando uma mexerica e olha para você e pergunta, essa mexerica está doce? Ela está muito azeda, está muito ácida? O que é o correto você dizer? Me dá um gomo, me dá um pedaço. Eu vou experimentar e te digo se ela está muito azeda ou se ela está docinha. Essa é a resposta mais coerente que você poderia dar. Aí os mais sábios dirão, olhando para ela, parece que ela está azeda. Não faz sentido. Não faz sentido eu emitir uma opinião sem conhecimento sobre alguma coisa que eu possa experimentar. E o conselho do Tiago é, receba com mansidão a palavra que em vós foi enxertada. Ele usa essa expressão no texto,
enxertada. É alguma coisa que não é própria de você. É alguma coisa que não nasceu com você. É alguma coisa que não vem junto com você de fábrica. É alguma coisa que não está no seu chip. É alguma coisa que foi, então, disponibilizado para você. O enxerto, ele tem uma característica interessante, que aquilo que foi enxertado vai ser alimentado agora pela seiva da planta original. E a palavra que você foi enxertada, ela vai ganhar vida em você. Olha que coisa linda que Deus está dizendo. A palavra que foi enxertada em você, ela vai ganhar vida por você, através de você. Isso traz para nós a profundidade do texto de João que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. O Verbo se fez carne. Cristianismo, querido, o Verbo continua sendo carne, em mim e em você. A palavra que em vós foi enxertada. Essa colocação do Tiago é de uma beleza e de uma singularidade. O livro vai continuar sendo o livro, e o livro pode ser o livro mais lido do mundo, a Bíblia. Pode ser o livro mais publicado do mundo, a Bíblia. Pode ser o livro mais presente nas famílias, nas casas, no mundo, a Bíblia. Pode ser. Mas ela, como livro, ela não tem nenhum poder transformador. Ela, como livro, ela não pode operar salvação. Não pode operar salvação. E o Tiago vai dizer: receba com mansidão a palavra que em você ela foi enxertada, porque ela tem um poder. Ela tem poder de salvar a sua alma. Que coisa maravilhosa. Projeto de Deus. Projeto de Deus que a salvação ela não fosse produzida por alguma coisa exterior. E a gente olha para Deus e diz: mas Deus não é todo poderoso? Deus não tem todo o poder? Por que Ele não faz isso? Por que Ele não faz aquilo? Por que Ele não age assim? Porque o agir dele é maravilhoso. Ele age de maneira a dizer para mim e para você que a nossa salvação ela está disponível e que eu posso querer a minha salvação. E a partir do momento que eu quiser a minha salvação e eu receber em mim, com mansidão, eu sou rebelde, eu sou orgulhoso, eu sou autossuficiente, eu sou muita coisa que impediria a Bíblia de fazer de mim outra pessoa. Eu sou assim. Então o conselho é: receba com mansidão, seja amansado. Perca as suas características de selvagem por um minuto, por um instante, para que a palavra ela tenha possibilidade de fazer de você uma nova criatura. Uma nova criatura. E você pode estar olhando para você e dizendo: mas eu já quis isso. Eu já pensei sobre isso. Eu acho isso uma ideia interessante. Eu já quis isso, mas eu não consigo. Eu não consigo. Não fica preocupado com isso. Não fique preocupado com isso. Eu já dei esse exemplo e vou repetir. Você pensa numa pessoa que escapou de um naufrágio e ela nadou e as suas forças elas estão indo embora. No momento que ela consegue ver um ponto que poderia ser um ponto de segurança, terra à vista, ela não tem mais forças em si mesma para chegar àquele lugar. E ela nadou e empreendeu todos os seus esforços, e o sentimento agora é que ela fez isso em vão. Porque agora que ela viu a terra, ela não vai conseguir chegar à terra. E aí chega então alguém, dá a essa pessoa uma boia, dá a essa pessoa um remo e diz para ele: você não vai remar sozinho, eu vou te ajudar a remar e nós vamos chegar ao lugar que você avistou. Esse é o Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo entra em ação? Quando eu não desisti. Quando ainda que não haja forças em mim, eu quero muito alguma coisa.
O Espírito Santo vai entrar em ação e ele vai me dar condições de produzir aquilo que eu almejava. Receber a palavra do Senhor com mansidão, ainda que você tenha tentado e não tenha conseguido, saiba de uma coisa, não desista, queira, porque mansidão é fruto do Espírito.